repente na quinta. Na Dá aula quinta-feira. na quinta? Não, dou não. CIAP, Que isso, gente? Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos continuar estudando o Evangelho e hoje a gente está passando por um capítulo novo. Nossa, está muito alto isso aqui. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Ricardo. E nós vamos estudar o capítulo 24 do Evangelho. E os itens a serem estudados são os itens de 1 a 3. E o capítulo 24 é o capítulo Não Coloqueis a Candeia debaixo do alqueire. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que é a trabalhadora da nossa casa. E nós até falamos aqui agora que a gente está chegando ao final do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente está estudando no momento da sustentação. Então, hoje a lição é a lição de número 179, que tem como título O Novo Mandamento. E aí, na semana que vem, a gente vai para a última lição. Eu até vou recomendar a leitura desse livro, porque é um livro maravilhoso, esse livro Caminho, Verdade e Vida, e eu falo que eu recebi de presente, tanto fazendo sustentação como direção, eu estudei todo o livro, então foi um presente que a gente recebe com a leitura desse livro. Eu vou passar alguns avisos aqui. E o primeiro aviso, eu vou falar das sacolinhas de Natal. Mesmo a gente estando em setembro, nós já começamos a distribuição das sacolinhas para apadrinhar as crianças da nossa evangelização, as crianças que são assistidas aqui na casa. Todas as crianças da evangelização, desde os bebês até os jovens. Então, ali na secretaria já tem as sacolinhas. Então, vocês escolhem ali a criança, a idade. Tem um cartãozinho com o retrato da criança. E no cartãozinho tem todos os itens que a casa pede. E a gente pede sempre que esses itens da sacola de Natal sejam itens novos. Porque, para muitas dessas crianças, aquela é a roupinha do Natal, então a gente gosta de dar uma roupinha nova, um chinelo, a gente pede chinelo, porque é o que eles mais usam, né? É o chinelinho é o companheiro deles. Então a gente pede sempre que esses itens da sacola de Natal sejam itens novos para as crianças. A gente sabonete, é sempre coisas de limpeza, uma roupa de higiene, uma roupinha, um chinelo. As crianças menores a gente pede brinquedo, as crianças maiores a gente pede uma mochila, porque a companheira deles é a mochilinha, né? E aí tem até o dia 26 de novembro para entregar, para que a gente possa separar direitinho por turma. E eu não sei se é dia 16 de dezembro, eu sei que é no meio de dezembro a gente faz a entrega para eles. Então, e a gente conta com a colaboração de vocês para que a festinha deles de Natal seja com uma roupinha nova, um brinquedinho. Nossa, eles ficam tão felizes, né? Eles ficam tão felizes nesse dia que a gente mal consegue da aula da evangelização, porque eles ficam numa euforia danada. A gente tem também o atendimento fraterno, se alguém tiver a necessidade depois de conversar, tirar alguma dúvida, tiver com alguma dificuldade, que queira orientação, é só continuar sentadinho que no final do estudo a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Vou pedir que, se possível,
desligar o celular ou pôr no modo vibra, inclusive o meu, que eu até agora não fiz isso. E aí, se houver necessidade de atender, não tem problema não, a gente pode ir lá fora para atender, mas a gente sempre pede que desligue para que o celular não toque na hora do estudo e na hora do passe também. Porque o celular toca, a nossa atenção vai toda para o celular. E às vezes a gente perde até a concentração mesmo. Parece brincadeira, mas não é brincadeira não. Então eu vou passar agora a leitura do livro que a Silvana vai fazer o estudo no momento da sustentação. É a lição de número 179 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o título é O Novo Mandamento, onde Emmanuel nos traz um versículo com uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de João. E o versículo e a fala de Jesus é a seguinte, é até uma fala bem conhecida de nós que já estamos estudando há algum tempo a doutrina espírita. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus, João, capítulo 13, versículo 34. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo. A leitura despercebida do texto induzirá o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinalada, as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga que com todo carinho, com todo amor, preparou o nosso ambiente para receber a cada um de nós que aqui conseguiu chegar essa noite. Pedimos, Senhor, que possamos estar ligados com a nossa mente e com nossos corações no estudo do Evangelho do Cristo que nos será trazido agora à noite pelo nosso irmão Ricardo. Que ele possa ser intuído em suas palavras, nos trazendo assim o conforto e o entendimento necessário a todos nós. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, todo apoio e todo amparo.
a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura de um trechinho do Evangelho para que o Ricardo possa dar início ao estudo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus 5, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido, porque ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. Queridos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui presencialmente, quem também está nos assistindo pela internet, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como a Mônica colocou inicialmente, nós estamos dando início aqui na casa a mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 24, tá? Que tem como título Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Ricardo, o que é isso? O que é candeia e o que é alqueire? Então vamos tentar conceituar essas duas palavras que estão aqui no título, apresentam também no subtítulo dos itens 1 até o 7º, mas hoje a gente vai ficar até o item 4, o estudo continua, tá? Esse tema continua, que tem como subtítulo Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então, Jesus, através no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, ele apresenta essas duas terminologias. Fiz algumas pesquisas sobre essas duas palavras. Candeia, nós podemos considerar aqui como se fosse um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego, ou simplesmente uma lamparina. Uma lamparina é uma candeia. E o alqueire, o que é o alqueire? O alqueire tem vários significados, mas o que mais se aproxima da parábola nós podemos considerar como se fosse um canecão,
um nicho, um recipiente, né, também foi utilizado como unidade de medida de superfície agrária. Mas aqui no nosso contexto da parábola, nós podemos considerar como um canecão, um recipiente. Então, é um recipiente, candeia sob o alqueire, como se a lamparina estivesse o quê? Sob o recipiente. Ou seja, uma luz, uma fonte de iluminação, sendo o quê? Abafada, né? Sendo encoberta. E a recomendação é que ela fique o quê? Sobre o candeeiro, ou seja, para que possa ser iluminado, para que todos possam ser iluminados por essa fonte de iluminação. E Jesus falava dessa forma para aqueles pescadores, para aquelas pessoas que conviviam com ele, através dessas chamadas parábolas, né? Que são histórias, são situações que eram vivenciadas na prática por aquelas pessoas, mas dentro dessa história de cada parábola tinha o quê? Um teor moral. Tinha um ensinamento moral que Jesus estava tentando passar para aquelas pessoas. Nesse contexto aqui, a Mônica leu os itens, né? Eu vou reler, mas pontuando algumas coisas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, ou seja, em cima do candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus. E Lucas: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Também, um dos significados também do alqueire é como se fosse uma cama, mas não uma cama com colchão em cima, mas sim com palhas, né? É outro significado também. Ou debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que quem entre vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser desvendado, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, observe o seguinte: Jesus estava fazendo aqui uma referência, nós podemos considerar aqui, como se fosse a questão da informação, a questão do conhecimento. Ou seja, a partir do momento que todos nós somos considerados ignorantes no sentido aqui de ausência de conhecimento, tá? Todos nós considerados ignorantes vai o quê? Gerar o quê? A busca do conhecimento. Há um entendimento do que a gente está estudando, do que a gente está lendo. Então, eu entendi o que eu estudei, eu entendi o que eu li, entendi o texto, entendi absolutamente tudo. Mas a questão é, eu compreendi? Não. Tem uma diferença entre entendimento e compreensão. A compreensão é o quê? Eu vou vivenciar esse entendimento. Eu vou experimentar esse meu entendimento, que é muito mais difícil do que simplesmente o entendimento. É como se eu lesse essa página do Evangelho e alguém perguntasse para mim: você entendeu? Ah, entendi. Para mim está claro. Ok. Agora, você compreendeu? Você experimentou isso com teu irmão de jornada? Né? A leitura aqui inicial falou muito do próximo, né? Do amor ao próximo, como a si mesmo. Então, já que você leu, entendeu aqui a leitura inicial, falando sobre o amor ao próximo, então, pegue então a leitura do Evangelho e vamos então aplicar junto ao próximo. E aí fica difícil. E aí você chega à conclusão que, eu não compreendi. Eu entendi, mas não compreendi. Então, Jesus quer passar isso para aquelas pessoas. E para a gente também, com certeza, né? Ele quer dar esse recado, ele quer dar essa informação.
Então, o primeiro registro que nós devemos considerar sobre os itens 1 e 2, que fala justamente o que Mateus coloca e o que Lucas coloca, é justamente o seguinte: Jesus quis dizer que não pode salvar, não pode revelar, melhor dizendo, não pode revelar tudo de uma vez. A informação, o conhecimento, não pode ser revelado tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. Ou seja, uma informação nova, algo novo, não pode ser revelado de uma vez só, e sim devagarinho. Por isso ele faz essa comparação de colocar a candeia sobre o alqueire e também explica da importância de não ser feito dessa forma, e sim ser feito o quê? De botar sobre o alqueire, para que essa luz possa iluminar o maior número de pessoas. Mas devagar, eu vou colocando devagar, porque se eu colocar de uma vez só, aquela clarão vai ofuscar a nossa visão. Nós entendemos melhor isso se nós observarmos na doutrina espírita as 3 revelações. Temos a primeira revelação, que foi Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, que foi a doutrina espírita, o Espiritismo. Vamos focar nessas 2 últimas. Quando Jesus veio, ele deixou claro para a gente: olha, eu não vim destruir a lei. Que lei é essa? A lei lá, os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Eu não vim destruir a lei. Pelo contrário, eu estou ratificando a lei. Porém, eu vou colocar uma variável nova. Eu, entre aspas, Jesus, né? O amor. Então, eu vou deixar de ser taxativo, não matarás, né? Aquela coisa imperativa, mas era necessário naquela época de Moisés. Mas Jesus apresentou o seguinte: um Deus de amor e de bondade, um Pai de amor e de bondade, através da segunda revelação. Mas ele disse tudo o que ele deveria dizer? Poderia dizer tudo? Não. Por quê? Porque a humanidade naquela época não tinha o quê? O esclarecimento necessário para compreender, entender e compreender tudo o que o mestre poderia, desejaria colocar para a gente. Jesus não poderia falar de espírito, Jesus não poderia falar do médium, embora naquela época de Jesus não tinha ainda a definição, a terminologia médium, mas existiam os fenômenos mediúnicos, sempre existiram os fenômenos mediúnicos. Só que Jesus não podia explicar, não podia falar de uma forma clara, de uma forma objetiva, porque a humanidade não estava preparada para isso. Por isso que, de novo, Jesus não quis, ou melhor, Jesus quis dizer que não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. Então a humanidade foi preparada para receber a doutrina. Deveria ser preparada para isso, e foi preparada para isso, durante muito tempo. Até que depois, mais tarde, chegou o professor Hipólite, né? Ele observou aquelas mesas girando, dançando de um lado para o outro, que atraiu ele, chamaram ele: vai lá assistir aqueles fenômenos. Tem algo acontecendo um pouco diferente. Ele, estudioso do magnetismo, vai lá assistir. É magnetismo. E quando ele observou isso de uma forma bem simples, tá, gente? Com certeza, no próximo mês, que é o mês de Kardec, esse assunto será colocado aqui.
Mas aí ele foi chamado, observou aqueles fenômenos daquelas mesas, e ele falou, não é só magnetismo, existe algo por trás disso. E que algo por trás disso? É isso que nós já estudamos, é a doutrina espírita que estava por vir. E aí aconteceu o quê? Como está aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a invasão organizada dos espíritos, lá na introdução. Ou seja, um aumento das manifestações, um aumento de espíritos se comunicarem com aqueles médios que estavam prestando assistência a Kardec. Portanto, observem que todas essas coisas foram implementadas, essas coisas apareceram para a humanidade de uma forma gradativa. Na época de Jesus não podia falar sobre isso, porque eles não iam entender. Na época de Jesus, o livro dos Espíritos não poderia ser publicado, porque corria o risco dele nem ser publicado, pelas informações que lá estavam, que estão, ou melhor dizendo, e que a humanidade não tinha a mente aberta, digamos assim, para poder compreender, entender e compreender tudo que está colocado nesse livro aqui. Tudo que está colocado nesse livro aqui. De uma outra forma, até para nós que estudamos a doutrina, que participamos dos cursos da casa, tudo é ensinado, digamos assim, no primeiro ano do curso? Não. O primeiro ano do curso geralmente é o quê? São as noções básicas, né? Fala da história do espiritismo, explica a existência do espírito. No primeiro ano jamais vai falar sobre, por exemplo, obsessão e desobsessão. Por quê? Porque requer alguns pré-requisitos. Então, esse tipo de assunto normalmente é abordado mais à frente, no segundo, no terceiro ano de um curso de doutrina espírita. É a candeia sobre o alqueire. Mas devagar, vamos colocando devagar, acendendo devagar essa luz, essa chama. Acendendo devagar. Livro dos Espíritos. Pergunta 628 do Livro dos Espíritos. Para complementar esse nosso entendimento, tá, gente? A resposta é grande. Eu não vou ler toda, vou ler só um pedaço. Mas já dá para a gente entender o que Kardec quis colocar aqui. Kardec pergunta aos espíritos: por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? Tem a ver com isso daqui. Né? Por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? Ele pergunta isso para os espíritos. E a resposta que foi dada, só o início que eu vou ler. Nunca Deus... não, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Olha só, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. E aí eu pergunto, para a gente pensar, a terceira revelação, a doutrina espírita, o espiritismo, esgotou tudo? Ou tem algo ainda para ver? Kardec respondeu, o espiritismo não esgotou tudo. O espiritismo não esgotou tudo. Ali coloca, sim, as informações, o embrião, o germe, mas isso ainda vai o quê? Florescer de alguma forma. Através de uma nova revelação? Talvez não, mas através de novas mensagens, de novas obras, de novos esclarecimentos. E aí a gente pode entender, veio depois a Revista Espírita, colocando alguns adendos a respeito do que está contido no Pentateuco. Depois vieram as obras subsidiárias, André Luiz, João. Mas cuidado, eles não vieram para corrigir ou retificar o Pentateuco, não é isso. Mas sim para esmiuçar melhor, de repente, um ponto ou outro. Entrar mais em detalhe do que algo que na época da publicação não podia ser ainda
melhor explicado, mas que mais tarde, através do trabalho realizado por Chico, aí sim, naquela época, aquele ponto que ainda foi colocado de uma forma genérica, pode, justamente você pega esse ponto e vamos dar uma destrinchada melhor. Foi que o André Luiz, Joana e tantos outros espíritos fizeram, estão aí à disposição da gente. Por isso que os espíritos já falaram aqui para Kardec, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Às vezes nós mesmos temos isso, né? Essa ansiedade de querer assimilar tudo, entender tudo, fazer todos os cursos, né? Calma, vamos devagar. Precisamos sim estudar, precisamos manter essa rotina, isso é importante, muito importante, principalmente para quem frequenta a casa espírita, para quem é estudioso da doutrina, estar sempre o quê? Estudando. Porque à medida que eu vou estudando, eu não estou ganhando só conhecimento. Além disso, eu estou entrando em sintonia com outros amigos espirituais que até então eu não me sintonizava, por uma questão vibratória. Porque eu, a partir do momento que eu leio, que eu estudo a doutrina, eu estou ganhando conhecimento, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu estou refletindo sobre a minha conduta, sobre a minha forma de proceder, se é correta ou não, se o que eu penso é correto ou não, se o que eu sinto também. E o que eu penso, o que eu sinto, geram normalmente as nossas escolhas, determinam as nossas escolhas, a minha tomada de decisão, e aí eu começo a refletir, tenho feito as escolhas certas? Então, o estudo me proporciona, além de outras coisas, a esse tipo de raciocínio, que é a chamada reforma íntima, transformação moral que tanto nós precisamos fazer nas nossas vidas. Olha aí a luz, novamente, a candeia sobre o alqueire, nos iluminando, sendo esse farol na nossa caminhada, nas nossas vidas, na nossa existência. Muitos preocupam a quem eu fui na última encarnação, quem eu fui, se eu fui João, se eu fui Maria, se foi... Não se preocupem com isso. Se preocupem o que eu estou fazendo na atual existência. Quais são meus pensamentos, quais são meus sentimentos, quais as escolhas que eu tenho feito na minha vida, que decisões eu tenho tomado. Eu estou prejudicando o outro? Estou. Então é bom corrigir. Porque o que está no Evangelho e o que os Espíritos nos trazem de informação é que nós devemos, acima de tudo, amar o próximo. Então, se eu estou prejudicando o outro, amar o próximo, alguma coisa não está coincidindo aí. Está entrando em conflito. Então, eu preciso reajustar isso. Então, nós estamos tendo, através dessa jornada encarnatória, mais uma oportunidade de corrigir algumas coisas que não estão no curso correto. Já tivemos outras oportunidades e agora estamos tendo mais uma, porque Deus é tão misericordioso que Ele nos apresenta, vai lá, porque dessa vez você vai conseguir. Eu aposto em você. Esse é o pensamento do Pai. E estamos aqui, junto de amigos, junto de familiares, que às vezes não nos simpatizamos muito, mas tem um porquê. Não quer dizer que todos esses familiares e amigos e colegas foram nossos inimigos do passado, nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Muitos deles constituem justamente desafios evolutivos para que a gente possa se transformar, para que a gente possa se melhorar enquanto seres humanos. Percebe?
como é muito profundo isso. O desafio que a vida nos coloca é muito profundo. Requer um trabalho de imersão, de reflexão, de reajuste. É o dever de casa que nós temos que fazer. É o dever de casa que nós temos que fazer. Então, muitos de nós passamos a existência, passamos a nossa vida, de fato, colocando a candeia sob o alqueire, abafando essa luz, a ponto de não ter nenhuma luminosidade. E o que Jesus fala é o seguinte: não, coloque em cima, mas devagar, para não ofuscar. Então vai ganhando aos poucos o conhecimento, vai ganhando aos poucos esse conhecimento que vai te levar a uma reflexão, uma transformação, uma reconstrução de você, não como homem encarnado, de você enquanto espírito imortal, todos nós, enquanto espíritos imortais que nós somos. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta que os amigos espirituais têm nos oferecido, nos mostrado, através de inúmeras mensagens. Volta e meia aparece uma psicografia, ou até mesmo na reunião mediúnica, alguma orientação, que tem justamente esse sentido. Aquela famosa frase daquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é por aí. Muitos estão existindo, outros estão vivendo. E o existindo é justamente: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai acabar, então deixa eu aproveitar ao máximo. E o pensamento não é esse, a doutrina não fala sobre isso. Pelo contrário. E ainda fala: aproveite a sua atual existência. E um levantou o dedo. Por quê? Porque não sabemos quando será a próxima. E se será na Terra ou em outro planeta, igual ou pior que a Terra, visto que estamos em transição. Portanto, temos aí uma responsabilidade. Temos um dever de casa para ser feito. O dever de casa se chama autoconhecimento e transformação íntima. Continuando nessa resposta, a verdade é como a luz, é necessário habituar-se a ela, pouco a pouco. É devagar, essas revelações, essas informações novas que nos são apresentadas na doutrina, não podem ser apresentadas tudo de uma vez. Como está aqui na resposta que os próprios espíritos deram a Kardec: habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário ela cega. Do contrário ela cega. Vou parar por aqui. Essa resposta a resposta é longa, mas o que nos interessa está aqui. Para a gente poder refletir. E o que está aqui no Livro dos Espíritos está em perfeita sintonia com o que está aqui apresentado no capítulo 24 aqui do Evangelho. Outra consideração que nós devemos adotar a respeito dessa parábola, dessa passagem aqui de Jesus, nesses itens 1 e 2, é que nós não devemos nunca guardar o conhecimento para si. Né? Guardar o conhecimento é o quê? Tudo que nós aprendemos. Não só de doutrina espírita, mas da vida. Vamos guardar para si. Não. Aí entra a questão do orgulho. Né? Entra a questão também da vaidade, do egoísmo. Não, porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu serei soberano em relação ao outro. É isso que Jesus está querendo dizer. E é o correto? Não. Qual é a proposta? É que nós possamos, uma vez de posse do conhecimento, que nós possamos o quê? Divulgá-lo. Que nós possamos divulgá-lo. Que nós possamos ser esse agente de divulgação da doutrina.
uma vez que nós temos esse conhecimento, e se esse conhecimento me levou a uma reflexão, que por sua vez me transformou enquanto espírito, que a proposta, como eu já falei, é essa, e aí vamos pegar um gancho no livro Estude Viva, de Emmanuel, que tem lá uma mensagem chamada Socorro Oportuno. E essa mensagem, que é longa, não vou trazer aqui, vou deixar aí como dever de casa, mas ela traz 3 pontos específicos, que nos chamam a atenção, que tem a ver com isso. 1, o que Emmanuel recomenda? Sensibilidade diante do irmão obsidiado. 2, socorro ao doente da alma. E 3, cuidar dos quase loucos de sofrimento. Ou seja, nesse texto, Emmanuel está direcionando que cada um de nós possamos justamente o quê? Resumindo, socorrer o nosso irmão de jornada. Socorrer o doente da alma. Com base em quê? Com base nesse conhecimento que eu estou adquirindo. Ou seja, além da nossa transformação íntima, além da nossa reforma íntima, nós ainda temos que fazer outra coisa, que até a leitura inicial deixou isso claro. O amar ao próximo. É de nós justamente estendermos a mão para esse próximo. De nós justamente, em todas as oportunidades que nós possamos ter na vida, que são inúmeras. Todo dia temos várias oportunidades, todo o dia. Mas que nós possamos prestar atenção nessas oportunidades, que às vezes nós não prestamos atenção, elas passam e a gente está olhando para o outro lado. Elas estão aqui, eu estou olhando para lá. De justamente estender a mão, ser esse agente para acolher essa pessoa necessitada de ajuda, essa pessoa necessitada de amor, essa pessoa necessitada de uma orientação, de uma escuta, que você possa escutar um pouco mais o teu irmão de jornada. Estamos no mês de setembro, falando de valorização da vida, setembro amarelo. Esse é o espírito, tem a ver com esse capítulo, tem a ver com esses itens que nós estamos falando aqui. De cada um de nós fazer a sua parte. Acolher, acolhimento é a palavra-chave, gente. Acolhimento, amar o próximo é um ato de acolhimento. Todos os dias nos deparamos com vários irmãos passando por diversas situações. E aí você pensa, caramba, por que ele ou ela, enfim, está falando comigo? Por que eu? Porque você está sendo preparado para isso. Não que você seja o suprassumo, não é isso. É porque a partir do momento que você se predispõe a obter conhecimentos que a doutrina espírita nos coloca, você é um agente, naquele contexto, naquele cenário, você foi o escolhido para socorrer, como está aqui nesse texto, Estude Viva, para socorrer esse irmão ou essa irmã de uma forma imediata nessa situação. Você não pode procurar, vai semana que vem na casa espírita no atendimento fraterno, ou vai amanhã na casa espírita no atendimento fraterno, lá eles vão conversar com você. Pode até agir dessa forma, sim, mas a gente não sabe, pode ser tarde demais. De repente vamos conversar, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar, conversa. O que está te afligindo, que você não pode conversar dentro de casa, às vezes, o que está te afligindo, é no trabalho, é em casa? A pessoa fala. Isso já aconteceu comigo. Eu só escutei. No final a pessoa falou, assim mesmo, um suspiro, muito obrigada. Esse é o nosso papel. Depois foi dado continuidade a esse papo,
que eu tive com ela, através do atendimento fraterno, através do tratamento espiritual da casa, enfim. E está indo, está evoluindo. Então, nós somos esses agentes, a gente promove justamente esses desdobramentos. Como está aqui, que Emmanuel coloca, socorro ao doente da alma. Todos nós, se pararmos para pensar, somos doentes da alma, porque somos espíritos imperfeitos, necessitamos de ajuda também. Ao mesmo tempo que a gente oferece um ombro amigo, nós também temos as nossas dores, passamos por momentos difíceis, com certeza, senão não estaríamos encarnados nesse planeta de provas e expiação, já estaríamos em outro planeta mais evoluído. Mas se aqui ainda estamos, é porque precisamos realmente estar aqui, passar por algumas provas, passar por algumas expiações, com uma finalidade: evolução. Evolução o quê? Moral. Evolução intelectual. Mas principalmente o quê? Evolução moral, evolução espiritual. Essa é a nossa finalidade. E a recomendação dos espíritos é: aproveitem essa oportunidade em reencarnatória, ao lado de quem vocês amam, ao lado principalmente de quem vocês odeiam, ao lado dos seus inimigos, porque amar o amigo é fácil. Jesus tem outro capítulo aqui no Evangelho que fala: amai os vossos inimigos. Quem é o inimigo? É aquela pessoa que te ofende, ou que te ofendeu, é aquela pessoa que, de certa forma, te magoou, e você é obrigado a amar, mas não no sentido de abraçar, de beijar, não é nesse sentido. É no sentido de entender essa pessoa, de compreender. Olha aí, de novo, esses dois verbos, entender e compreender, de novo. E eu vou compreender vivenciando com esta pessoa, juntos, tentando acolhê-la, através da prece, através da oração, incluir ela na minha energia positiva, na minha mente, na minha vibração positiva, porque a partir do momento que eu tenho ela como inimiga, ele como inimigo, e eu vibro negativamente, a coisa não é boa, não vai dar certo, nunca vai dar certo. Eu preciso fazer o movimento inverso, pegar ela e ele, botar num contexto e vibrar positivamente, vibrações de amor, vibrações de paz, vibrações de acolhimento. Esse é o amai o vosso inimigo. E quem sabe um dia se tornem amigos, irmãos, porque todos nós somos irmãos de caminhada, irmãos de jornada, todos nós erramos, todos nós temos as nossas falhas, estamos aqui para justamente melhorar isso. Melhorar isso. Item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhes, disse ele do caso, Jesus, né? É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. Uma pausa. Observe esse finalzinho. Vendo, não veem, e ouvindo, não escutam. É para a gente pensar. Eu estou ouvindo ou estou escutando? Será que eu escuto direitinho? Eu tenho escutado. Escutar é justamente o que é? É eu ouvir, pensar, refletir, questionar se é certo ou se é errado. E aí sim, ouvir, agora eu deixo eu escutar melhor. Ah, sim, agora eu estou escutando. Então eu preciso me modificar.
Perceberam a diferença? Isso que está aqui na parábola. E neles, continuando, e neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Também eu olho, mas não vejo. Eu olho muita coisa errada. Eu olho muitos irmãos desnorteados, mas eu não vejo, eu não tomo ação. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. E aqui, eu separei aqui algumas reflexões para a gente pensar. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Às vezes Jesus procedia dessa forma. A necessidade de falar por parábolas porque a gente não tinha noção de compreender. Ele não fala aqui, não tinha noção de condições de entender certas coisas. Compreender, de vivenciar, porque ainda faltam o quê? Justamente outras informações que mais tarde a doutrina trouxe, né? Sem a luz da razão, aí Allan Kardec, no comentário do item 4. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Razão e fé, sem a luz, né? De novamente aí colocando a luz em evidência. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Nós precisamos pensar sobre essa questão da fé, que é importante, que todos nós possamos ter fé. Fé não é só acreditar em algo ou em alguma coisa. Fé é muito mais forte do que simplesmente eu acreditar em alguma coisa. Eu justamente, de novo, compreender. Eu vivenciar. Eu experimentar. E a irmã da fé é a esperança. Não no sentido de esperar, mas de, ao mesmo tempo que eu tenho a convicção da existência de Deus, eu vou correr atrás desses meus objetivos, dessas minhas metas, para almejar o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto. Nós ouvimos, outra coisa que chama a atenção, né, nesse texto, nós ouvimos e não escutamos. E aí tem uma citação aqui no item 4 que eu gostei muito. É preciso ser um trabalhador do amor. Do lema dessa casa, está aqui? Uma casa de amor. É preciso que todos nós sejamos trabalhadores do amor. O que é isso? Amor como assim? Amor ao próximo. Que nós possamos justamente exercer esse amor, gente. É isso que Jesus está pedindo. É isso que Jesus está, na verdade, aclamando para a humanidade, deixando registrado, através das parábolas, que as pessoas daquela época não compreendiam exatamente, mas hoje, estudando, interpretando essa parábola, essa passagem, as parábolas de uma forma geral, né? Estão aqui no Evangelho, mas essa passagem especificamente, que nós possamos ter esse entendimento. Que nós possamos ter esse entendimento. Trabalhador do amor é olhar para o próximo. É olhar para o próximo. É esse coração endurecido que nós temos, que ele seja quebrado. Tem uma foto muito conhecida na internet, que é um homem se lapidando, né?
É a transformação, é largar o homem velho para justamente buscar quem? O homem novo. Essa é a proposta. E de novo, sendo esse chamamento, trabalhador do amor, remete que nós falamos ainda há pouco. O que nós estamos fazendo? É preciso que nós façamos algo a mais do que a gente faz. Vir numa reunião pública é ótimo, já é alguma coisa. Buscar conhecimento, buscar reflexão, tomar o passe, beber água, ok. Mas, como alguns falam, isso não nos caracteriza como verdadeiro espírita. É preciso que nós façamos mais. É preciso que nós arregaçamos aqui a manga da camisa em prol do amor e da caridade. Principalmente quando a gente fala da caridade segundo Jesus. Que é a outra pergunta lá do Livro dos Espíritos, 886. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, que nós possamos fazer esse exercício. Mas não é dentro da casa espírita que a gente vai fazer esse exercício. Aonde que nós vamos fazer esse exercício? É lá fora. É nos ambientes que nos esperam lá fora. É dentro de casa, é no trabalho, seja qual for o lugar. São nesses ambientes que toda vez que nós entrarmos num ambiente diferente da casa espírita, que nós possamos pensar, eu entrei aqui, vou conviver com pessoas, mas como que eu posso contribuir para que esse ambiente seja um ambiente bom, salutar, saudável? Qual o meu papel nesse contexto? Porque não adianta eu estudar a doutrina, né? Vários livros, André Luiz, Joana, Kardec, me debruçar, saber algumas perguntas de cor, algumas respostas de cor. Não adianta, se isso não é experimentado. Se essa luz não possa ser irradiada para outras pessoas. E não precisamos falar para outras pessoas as questões, as terminologias espíritas, absolutamente não. Apenas nós devemos ser trabalhadores do amor, acolher pessoas, escutar mais, amar mais e não ofender. E não pisar no calo do outro. Isso já foi tempo. Isso já foi tempo. Ao receber uma ofensa, retribua com um abraço. Retribua com um sorriso. Retribua com acolhimento, com um colo, que às vezes esse irmão precisa de um colo. Para justamente você ofertar todo o amor que for possível. Precisamos, uns sempre, todos nós, se ajudando mutuamente, para que a encarnação de cada um de nós seja, no final, um sucesso, um ponto positivo. Aqui a proposta é justamente essa. Eu acho que cada um, ao desencarnar, ao retornar para a prática espiritual, que nós possamos chegar lá e falar o seguinte: olha, foi difícil, mas eu consegui. E o irmão espiritual falar o seguinte, olhar para você e falar: com certeza você conseguiu, seja muito bem-vindo. Para a gente pensar, essa passagem traz muita reflexão, né? Que a gente possa reler em casa com calma, pensar um pouco, fazer sobre tudo isso que nós conversamos aqui
nesses minutos, para que a gente possa justamente fazer essas reflexões que são importantes. Qualquer texto, qualquer leitura do Evangelho é muito importante. Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso código moral de conduta. Então, que possamos nos debruçar a cada instante, a cada momento, para estudar essas páginas, né, o que Kardec trouxe aqui no Evangelho. Muita paz a todos. Obrigada, Ricardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que já receberam o passe lá na sala do tratamento, não esqueçam que o trabalho continua aqui fora. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico das almas, a espiritualidade amiga, que preparou o ambiente para receber a cada um de nós, aos médiuns, que nós possamos receber todos os fluidos necessários ao nosso refazimento. Pedimos a Jesus, nosso médico maior, e a Deus, nosso Pai, para que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento. Que a gente possa agora começar a pensar um pouquinho, né? Um novo mandamento, que é o texto. Mas esse novo mandamento a gente escuta desde quando? Será que algum de nós aqui a gente pode pensar um pouquinho? Será que é tão novo assim? Né? A gente pensa que nós pensamos assim, espíritos encarnados, né? Quando a gente vai passando de série a série, a gente passou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, a gente esquece, a gente perde o que a gente aprendeu. Quando eu chego lá no 5º ano, eu perdi tudo aquilo que eu aprendi. A gente não perde, né? A gente esquece, a gente não perde. Como espíritos, né? A gente pensa que todas as encarnações que nós tivemos, a gente está ali, ó, com todo o conhecimento, né, que a gente vem recebendo nesse tempo todo, já que nós estamos na melhor encarnação nossa, a gente pensa que tudo está ali armazenado, todo o conhecimento, né, está ali. Mas quando Jesus, né, vem trazendo para a gente pensa, lá atrás a gente já teve os filósofos, quem estudou um pouquinho história, né, filosofia, a gente entende que a gente teve sempre alguém trazendo algo para a gente. Mas a gente vai perdendo pelo caminho, né, porque a gente não detinha uma compreensão, como o colega aqui colocou, né, essa compreensão nossa era falha. Então, Moisés trouxe e Jesus nos falou que ele não estava desdizendo o que Moisés trouxe, né? Ele veio ainda reafirmar. Só que aí ele vem trazendo para a gente. Quando ele traz para a gente assim, amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Por quê? Porque quando ele traz amai o próximo como a si mesmo, a gente ainda é muito egoísta, né? Então, a gente pensa, amar, né, ao próximo, a gente pensa em quem? Quem está na nossa casa, né? Que é mais confortável. Então, a gente vai amar o filho, vai amar ao marido, à mãe, ao pai, mas não é esse próximo. Imaginem a dificuldade que é a gente compreender, né? Que entender que a gente tem que amar o nosso inimigo. Então, Jesus tentou esclarecer um pouquinho mais. Esse novo mandamento seria isso, né? Eu vou tentar facilitar para eles, né? Então, ele aumentou a nossa dificuldade. Então, amai ao teu próximo como eu vos amei. Olha como é que é difícil, né? Que Jesus nos amou até na cruz, né? Com toda a dificuldade que ele foi passando, ele nos amou ali até o finalzinho. Então, essa questão da gente, essa dificuldade, a gente tem que tentar trabalhar, né? Essa é a questão moral nossa, né? A gente tem muita dificuldade ainda
em olhar aquele irmão que está em dificuldade. Imagina para uma mãe que perdeu um filho. Como ela olha aquele assassino do filho? Será que ela olha como... Às vezes é um jovem, né? E a gente fica pensando, né? Será que ela olha aquele jovem como um espírito que ainda está, assim, bem na infância? Está trazendo todas as dificuldades dele, as condições dele moral não são iguais às nossas, porque a gente já ouve, né? A gente já tem aqui, ó, não pode dizer que não sabe, porque a gente está dia após dia escutando um pouquinho. Então, essa condição de amar ao próximo como eu vos amei, Jesus não aponta o dedo para a gente. Jesus não condena a gente. Ele sabe das nossas dificuldades. Será que a gente já tem condição de ir trabalhando esse amor? Quando o irmão fala do mês de setembro, esse é o mês mais propício, gente. É o mês da escuta. Vamos trabalhar a escuta nossa. Aquele irmão que está em dificuldade, né? Às vezes, com um olhar, a gente já detecta que está precisando falar, só desabafar. Às vezes a gente nem precisa falar muito, né? O novo mandamento é isso, eu fazer aquilo pelo outro, né? Sem querer nada em troca. É só mesmo a valorização da vida, porque nós precisamos valorizar isso o tempo todo. Esse é o nosso bem maior. É a possibilidade que nós temos de evolução. Então, a gente tem que agarrar isso. E vamos ajudar o próximo nessa condição melhor que a gente tem, da escuta. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz. Deus, Pai de amor e misericórdia, pedimos ao médico Jesus, pois somente Ele, o meigo nazareno, consegue curar, cicatrizar as feridas de muitos que, sem direção, perdidos, por não saberem usar seu livre-arbítrio, sofrem. Pedimos ao médico Jesus, por vocês, irmãos, que lutam pelo próximo, sem esperar o retorno. Pedimos ao médico Jesus, pelos irmãos que já entendem a doutrina espírita, já entendem o Evangelho de Jesus e assim ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina lhes dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo, e perdidos, desorientados, choram por não saberem se livrar de tantas dores e, angustiados, se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas de espíritos malfeitores do além. Todos nós, desencarnados
e encarnados. Peçamos ao médico Jesus, o meigo Nazareno, por esses irmãos, para que consigam ter forças para saírem desses abismos de presas. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas que ainda se arrastam pelas incredulidades que cada um traz e presos pela consciência de séculos em séculos, agindo no mal, sofrem tais consequências. Pedimos ao médico Jesus por esses seres voltados para o mal, porque somos irmãos, também filhos de Deus, o Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que chegue o instante de ver em sua grandiosa luz raiar sobre si e com essa maravilha sentirem ser livres dos arrastamentos, curados e libertados do mal e envolvidos nessa imensa luz, sentir seus corações vibrarem alegrias, vibrarem o amor, agradecidos em sã consciência ao Pai de amor, o meigo Nazareno, o Mestre Jesus, gratos aos irmãos que o ajudaram, encorajaram com palavras, com abraços acolhedores, abraços aquecedores, e os trocaram os seus farrapos por sedas e os alimentaram com o pão, e não mais incrédulos, mas com fé e esperança, caminharão rumo ao progresso, seguindo o guia e modelo, o meigo Jesus. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. Obrigado, Senhor, por essas palavras desse irmão, trabalhador da nossa casa, que sempre nos fortalece, nos encoraja no trabalho do bem, na aplicação do Evangelho na nossa vida. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino, a direção do plano físico da nossa casa, pela oportunidade do trabalho no bem. Que nós possamos continuar, Senhor, dizendo sim ao Teu chamado e continuarmos firmes no nosso propósito de nos tornarmos espíritos perfeitos, assim como o nosso meigo Jesus. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essa vibração de paz, de amor e de serenidade que aqui encontramos. Que seja assim, Senhor, em nome de toda a direção espiritual da nossa casa, desses espíritos amorosos que sustentam o nosso SEAP, em nome do nosso Mestre Jesus,
mas sempre acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.